Fala, mestre das finanças, beleza? Você sabe o que é Tesouro Selic? Nada mais, nada menos. Significa que taxa especial de liquidação e custódia. Ele faz parte de um programa do governo federal chamado Tesouro Direto, que serve para captar recursos para financiar as áreas de saúde, educação e segurança pública. Ou seja, quando você investe no Tesouro Selic, você está emprestando o dinheiro, o seu dinheiro, para financiar o governo. Você está emprestando dinheiro para a dívida pública do governo. E em troca, o tesouro Selic ele vai te pagar uma certa remuneração, que é a taxa Selic. Essa taxa Selic ela é nada mais nada menos do que a taxa básica de juros do país. Ela serve para referenciar quanto de juros deve ser cobrado em empréstimo bancário ou etc. Isso significa que se a taxa Selic está rendendo a 10% ao ano, se a taxa Selic na verdade está em 10% ao ano, a sua aplicação no Tesouro Direto rende 10%. É esse valor que você vai receber do seu investimento em um ano. Mas só que tem uma pequena diferença, porque o Tesouro Selic, ele não rende exatamente tudo, porque existe uma diferença. Ou seja, se você aplicar R$ 100 em um ano, esses R$ 100 vai render 10%, se por exemplo a Selic estiver em 10% ao ano. Então significa que você vai receber exatamente R$ 110. Mas não é bem assim, porque o Tesouro Selic ele não rende exatamente igual à taxa Selic. Ele vai render a taxa Selic over, que é um pouquinho menor do que a taxa Selic. Mas calma, que você ainda tem outros fatores para se considerar. A taxa de custódia da sua corretora ou do seu banco que você vai ter que pagar. Na maioria dos casos, em corretoras, essa taxa ela é zerada. A taxa de custódia da B3 também, que é a Bolsa Brasileira, que administra o Tesouro Selic, ou Tesouro Direto, ela que faz essa custódia, que no momento, agora, o governo federal ele isentou em até 10 mil você ter que pagar essa taxa de custódia para B3, que antes era 0,25% ao ano. Se você tiver até R$ 10.000 investido no Tesouro Selic, você não vai precisar ter que pagar esta taxa de custódia. Simplesmente você vai pagar o excedente. Se você tiver 15 mil investidos, você simplesmente vai ter que pagar a taxa de custódia para B3 só dos 5 mil excedentes, porque os seus outros 10 mil eles são isentos. E ainda você tem outros fatores para se considerar, como o imposto de renda no Tesouro Selic, que é regressivo. Se você investir de 0 a 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre os lucros que você obteve. Se for de 181 a 360, vai ser 20% sobre os rendimentos que você teve. Se for de 361 a 720 dias, na verdade, você vai pagar 17,5% de imposto de renda. Se você pagar, na verdade, se você deixar aplicado o seu dinheiro no Tesouro Selic e você for resgatar só depois de 721 dias, você só vai pagar 15% de imposto de renda. Mas calma, como que eu já expliquei várias vezes, você só vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro que você obteve. E quando você investe no Tesouro Selic, você também tem que ficar atento pela cobrança de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Se você fizer uma aplicação hoje e resgatar, sei lá, amanhã ou daqui 2 dias, você vai ter que pagar o IOF sobre os lucros que você obteve.
que no caso vai comer todos os seus lucros que você obteve. Então seria interessante você deixar aplicado por no mínimo 30 dias, porque depois de 30 dias você não vai precisar mais pagar IOF. Mas eu vou te responder uma coisa, será que ainda é vantajoso investir no Tesouro Selic hoje, no momento atual? Pela nossa taxa básica de juros, a Selic estar tão baixa em 2%, não é um investimento para você dobrar de capital, acumular muito dinheiro, como você não é um investimento para você multiplicar o seu capital. Ele serviria mais como uma reserva de emergência para suas despesas de longo prazo, porque o rendimento da Selic está em 2% ao ano, nesse momento que eu gravo para você, mas ele pode mudar, não sabemos como que vai ficar o tesouro, a taxa Selic, na verdade, daqui a alguns dias, se ela vai aumentar, se ela vai diminuir, provavelmente ela vai diminuir. Então, você continuaria investindo no Tesouro Selic? Como que eu já te expliquei, o Tesouro Selic, ele serve mais só para uma reserva de emergência, por causa da alta liquidez dele. O Tesouro Selic tem essa alta liquidez e uma segurança bem grande, por causa que o risco dele está atrelado ao risco país, ou seja, você só vai perder dinheiro caso o país quebre, o governo federal quebre. Uma coisa que é muito difícil, mas não impossível. O Tesouro Selic, até mais ou menos meados de 2016, estava na casa dos 14% ao ano. Ou seja, era uma taxa muito alta que a Selic estava, que o governo pagava de remuneração para investir. Ou seja, naquele momento, era bom você ter dinheiro em investimentos, porque você receberia mais investidos, mas agora não. O Tesouro Selic está rendendo muito pouco, 2% ao ano. Ou seja, ele serve apenas para um fundo de reserva de emergência ou coisas parecidas. E você? Já tem o seu fundo de emergência? Sabe como montar o seu fundo de emergência? Eu já fiz um outro vídeo que eu vou deixar o link aí em algum lugar para você conferir como que se monta um fundo de emergência e porque o Tesouro Selic também é muito adequado para isso. Até o próximo vídeo.